É tempo de planejamento, é tempo de identificar e se abrir para novas possibilidades, se posicionando frente a elas e discutindo os melhores caminhos e estratégias para aproveitá-las. Que tal você, como líder de seu negócio ou de seu time, inovar neste processo de planejamento, trazendo as questões comportamentais que podem sabotar o seu processo, seja de formulação estratégica, seja de implementação estratégica. E assim você terá realmente muito mais chances de ter êxito ao final de 2024, trabalhando com um processo de planejamento realmente efetivo, que traga as questões comportamentais, que considere que, nós estamos trabalhando com seres humanos. Eu sou Virginia Hag, mestre em economia, especialista em neurociência e psicologia cognitiva e a única brasileira com a certificação completa no Instituto Minds at Work do professor Robert Kegan em imunidade à mudança. E no vídeo de hoje você vai aprender como incorporar as questões comportamentais no seu processo de planejamento. A literatura sobre processos de planejamento está bem estruturada. Nos últimos anos, muitas publicações e uma literatura de excelência realmente já saiu, ajudando a gente a dar ordem, a realmente alinhar mais o processo e a comunicar esse processo de planejamento melhor. Mas, infelizmente, essa literatura ainda não incorporou os aspectos comportamentais no processo de planejamento. É como se processo de planejamento envolvesse somente aspectos técnicos. O máximo que a nova literatura trabalha é a questão da importância de alinhar o seu time para engajá-lo no processo de planejamento e de comunicar os resultados de planejamento. Mas ninguém para de fato incorporar as questões comportamentais, de examinar quais são as mudanças na forma de pensar e de agir do nosso time que a gente precisa implementar e precisa fazer para que, de fato, aquele processo que a gente de planejamento que a gente está formulando e quer implementar tenha êxito. Então, este é um ponto fundamental. E isso, o professor Robert Kegan, professor de Harvard, nos ajuda a trazer e a trabalhar com algumas abordagens que são muito efetivas e funcionais, e até mesmo práticas para trazer aquilo que está no inconsciente, os elementos sabotadores do planejamento, e trazendo isso para a mesa. A gente não pode esquecer que planejamento ele passa pelas pessoas. E as pessoas são muito mais do que razão, são muito mais do que elementos técnicos. Por isso mesmo é que, num processo de planejamento que a gente quer que realmente seja inovador e tenha êxito, a gente precisa trazer estes elementos comportamentais. O professor Robert Kegan, no seu desenvolvimento, nas suas teorias, nos seus estudos, ele chegou à conclusão que o nosso cérebro, tal como o nosso corpo, ele tem um sistema de imunidade à mudança, que nos impede de sair daqueles padrões de pensamento, padrões de sentimento e padrões de ação que a gente já está acostumado, que a gente tem enraizados. Bem, se no processo de planejamento a gente quer se abrir para o novo, a gente quer começar a fazer diferente, quer se posicionar diferente frente ao mercado, a gente não pode ter um time que vai continuar agindo e pensando da mesma forma. Como é que a gente faz isso, né, para de fato trazer para a mesa e poder trabalhar? Quais são as visões do nosso time sobre como é que o mundo funciona, para que a gente possa de fato intervir e ver o que é verdade nessas visões limitadas que o nosso time pode estar tendo sobre como o mercado funciona, como aquele determinado segmento funciona. Vamos lá, vamos a um case. Eu vou explicar aqui um case muito interessante para vocês de uma empresa farmacêutica. O ano é de 2022 e essa empresa farmacêutica ela queria lançar um novo produto para um novo segmento, o segmento público. E eis que eles me chamaram para fazer realmente o mapa de imunidade do time, né? E quando eu chego lá no workshop, né, sabendo disso, que eles queriam em 2023 trabalhar um novo produto para um novo segmento e precisavam que o seu time de vendas se engajasse nesse movimento, eis a minha surpresa quando eu faço a pergunta: bem,
qual é a grande mudança comportamental que esse time tem que fazer para ter sucesso na venda para o setor público em 2023. Opa, qual foi a resposta deles? A resposta foi que eles têm que acreditar que o setor público é um segmento que vale a pena. Era um time que estava acostumado por muitos anos a trabalhar com o segmento privado. Eles não tinham o hábito e, na verdade, conheciam muito pouco ainda esse segmento público e, de certa forma, eles tinham uma visão de mundo muito pejorativa a respeito desse segmento. Vocês vão ver no mapa de imunidade à mudança que está sendo mostrado aí, né, algumas questões muito interessantes. Então, bem, a gente já viu que a grande mudança comportamental que esse time precisava fazer era acreditar que o setor público é um segmento que vale a pena ser trabalhado, né? Na segunda coluna, a gente observa os comportamentos contraditórios que esse time tinha ao longo do seu dia a dia em relação ao seu objetivo de melhoria, né? Ou seja, seu objetivo de melhoria comportamental, de acreditar que o setor público valia a pena ser trabalhado, né? Então, vamos ver. Eles não priorizam as visitas ao segmento público. Eles priorizam, na verdade, as visitas ao segmento privado. Não entrevistamos médicos do setor público para entender os argumentos de venda que agregariam valor para esses médicos. Nos baseamos nos argumentos que utilizamos para o setor privado, né? Na terceira coluna, a gente vai investigar um pouco mais sobre os compromissos escondidos. E eis que o grande medo desse time, né, se eles realmente alcançassem o objetivo deles de melhoria, era deles se tornarem igual aos outros vendedores que vendem para o setor público. Vocês podem ver aí que também tinha uma visão limitada deles e até pejorativa sobre vendedores de produtos farmacêuticos que eram vendidos para o setor público. E daí, como compromissos escondidos, eles estavam realmente comprometidos como time de vendas a não ser igual aos demais concorrentes que vendem somente para o setor público, né? Que tem, na visão deles, menor valor. Vocês observam que aí a gente consegue ver o sistema de imunidade à mudança funcionando, porque nenhum time de vendas vai conseguir ter êxito, né, em vender para o setor público se eles estão comprometidos a não ser igual a outros concorrentes que vendem para o setor público, porque na visão deles, esse segmento é um segmento de menor valor. Vamos dar uma olhada na coluna 4, quais são as grandes visões de mundo, as percepções que eles têm de como o mundo funciona, as crenças limitantes e a racionalidade limitada que eles têm em relação a como o mercado, né, farmacêutico funciona e como eles poderiam ser percebidos vendendo para o setor público. Vamos lá, observar. Então, na coluna 4, o que a gente tem como crenças que prendem eles a esses medos e a esses compromissos escondidos? O setor público trabalha com produtos de menor qualidade. Essa é uma das crenças. A outra, os médicos do setor público privilegiam preços e não qualidade. O setor público dá menos valor ao paciente. Os vendedores para o setor público são piores do que os do setor privado, têm menor empregabilidade. Vocês estão vendo aí as crenças e essas visões de mundo limitadas, né, que interferem no processo deles conseguirem avançar enquanto time em direção ao grande objetivo deles de planejamento estratégico aí, de vender para o setor público. Então, com esse mapa, né, nós passamos a discutir qual era o grande teste exploratório que a gente poderia fazer para entender e até para investigar, será que realmente, né, os médicos do setor público, eles só estão preocupados com o menor preço? Eles não têm preocupação com o paciente? Eles não estão preocupados com a qualidade? Não estão preocupados em dar um tratamento de melhor qualidade, de excelência para os seus pacientes? E eis que esse time acabou realizando uma pesquisa junto aos médicos do setor público e eles acharam que 34% dos médicos entrevistados, eles que trabalhavam no setor público, realmente tinham o maior interesse
em trabalhar com medicamentos inovadores que melhorassem a prevenção, né, e que eles tinham uma alta preocupação de fato social. E mais, eles não estavam tão preocupados com o preço dos produtos, mas sim em minimizar o custo do sistema, do tratamento como um todo. Opa, isso deu uma grande oportunidade para esse time de vendas, porque esse novo medicamento, de fato, ele trazia melhor qualidade, né? Ele não tinha exatamente o menor preço, mas ele sim propiciava uma redução no custo para o sistema como um todo, né? E com isso, esse time começou a desenvolver um plano de ação para começar trabalhando com esses médicos e depois ir para os outros médicos que não tinham tanto foco nessa questão da preocupação com o paciente. E eles não só atingiram as metas que eles tinham para 2023, como também começaram já a trabalhar em novos produtos para esse segmento. E eles observaram que a empregabilidade deles, na verdade, não se reduziu. Na verdade, aumentou porque eles começaram a atuar de uma forma mais estratégica, junto não só ao setor privado, mas também ao setor público, né? Então, eles se tornaram muito mais versáteis enquanto profissionais. Vocês estão vendo? Opa, imagine se esse líder desse time não tivesse feito um mapa de imunidade à mudança do seu time e tivesse só colocado ali o plano de ação e as metas, né? Com certeza, os vencedores, com essas crenças limitantes, com essas visões de mundo, né, não iam conseguir avançar com a velocidade necessária, né? Ninguém avança com o pé no freio e um no acelerador, quando a gente tem elementos ali sabotadores, né? Porque afinal eles não queriam ser igual aos demais vendedores do setor público, né? Então, vocês veem como é importante a gente trazer isso para a mesa, as questões comportamentais e de fato trabalharmos essas visões, né? A gente tem que lembrar que seres humanos são muito mais do que razão, a gente é emoção, a gente envolve esses elementos sabotadores, a gente tem vários vieses no nosso cérebro e a gente tem um sistema de imunidade à mudança que age mesmo quando a gente tem objetivos, né, muito claros, né, tecnicamente, e a gente precisa conhecê-los para poder avançar. Então eu te convido a realmente se desafiar enquanto líder e a incorporar estas questões. Vocês estão vendo que o mapa ele é uma ferramenta muito simples, muito pragmática, que traz isso para a mesa e que acaba resultando aí em testes exploratórios de mudança para comprovar que aquelas crenças que a gente tinha até então não são mais úteis, né? Elas não vão nos levar adiante. Eu sou Virginia Hag, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu like e nos siga. Estamos sempre falando sobre questões comportamentais e visão estratégica.